Olá, meus caros. Deixa eu contar uma coisa para você antes de você assistir o vídeo de hoje. Eu escrevi um livro. O livro se chama Assim Nasce uma Empresa. É um livro voltado para todo mundo que tem algum tipo de interesse em entender como é que se abre e como é que se cuida de uma empresa. Então você que tem ou pensa em um dia ter uma empresa, vai gostar muito do conteúdo do livro. Para conhecer sobre o livro, você pode visitar o site que a gente criou para divulgar o livro, que é www.assimnasceumaempresa.com.br, ou, a partir de 20 de outubro, que é a data do lançamento do livro, ele vai estar em todas as livrarias, vai estar também no site do Submarino, que é www.submarino.com.br, ou ainda no site da editora, que é www.brasport.com.br. Obrigado pela atenção, aproveita o vídeo. Vamos conversar agora um pouquinho a respeito de uma questão que de vez em quando causa uma dor de cabeça para um ou outro aqui ou acolá. Eu estou falando a respeito da distribuição disfarçada de lucros. Deixa eu explicar para vocês esse conceito, vamos ver até que ponto isso pode ou não ser útil para você. Olha só, imagine que uma determinada empresa tenha 2 sócios e que esses 2 sócios trabalhem lá na empresa. Então, esses sócios eles têm direito, em outros vídeos a gente fala disso, a receber remunerações. Por exemplo, uma remuneração pelo seu trabalho, que é o que a gente chama de prolabore. Eles podem eventualmente ter direito a receber juros sobre capital próprio. A gente tem também vídeos falando sobre isso. E podem receber lucros, que é o resultado financeiro do negócio. Essas 3 remunerações, elas têm características específicas, né, e tributações específicas. Agora, pode haver determinadas circunstâncias, e esse é o tema central da nossa conversa de hoje, em que aquele determinado sócio, ele tem benefícios na empresa que não são pagos a ele diretamente, nem sobre a forma de prolabore, nem sobre a forma de juros sobre capital próprio, e nem tampouco sobre a forma de lucros, mas sobre uma maneira disfarçada. Essa maneira disfarçada é o que a gente chama de distribuição disfarçada de lucros. Deixa eu dar alguns exemplos e você já vai entender já. Imagine o seguinte, vamos imaginar que eu tenha um carro. Então eu sou sócio de uma empresa e eu tenho o meu carro particular. Vamos supor que o meu carro, em valor de mercado, custasse algo perto de 15 mil reais. Então eu vou lá, procuro o preço do meu carro e descubro que ele custa perto de 15 mil reais. Mas vamos imaginar que, por alguma razão, eu venda o meu carro para a empresa e ao invés de receber 15 mil reais, eu recebi 25 mil reais. Então eu recebi um valor bem superior ao valor de mercado. Isso é uma das circunstâncias que pode caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, quando um sócio vende um bem para uma empresa por um valor muito grande. Outra questão que também pode caracterizar uma distribuição disfarçada é o inverso. Imagine que a empresa tem um carro e imagine que este carro, que é da empresa, custe 15 mil reais. E eu, que sou sócio da empresa, compro este carro e pago pelo carro apenas 5 mil reais. Então eu paguei muito menos do que o valor de mercado. Aí também pode se caracterizar uma outra situação de distribuição disfarçada de lucros. Existem outras situações. Eu tenho um bem que eu alugo para a empresa por um valor mais alto do que o valor de mercado. Ou o contrário, a empresa tem um bem e eu alugo esse bem da empresa e pago um aluguel muito mais barato do que o valor de mercado. E você pode aí pensar a partir disso uma série de outras operações que poderiam criar a distribuição disfarçada de lucros. Então, para consolidar tudo isso que a gente falou até agora, pensa comigo. Primeiro, é preciso, para caracterizar a distribuição disfarçada de lucros, que haja uma ligação entre as pessoas que estão operando. Então, são entre a empresa e os sócios, ou entre a empresa e os cônjuges desses sócios. A legislação chega a falar em parentes de até 3º grau. Então, meu filho, meu pai, os meus primos, eles também não poderiam fazer nenhuma negociação com a empresa tendo vantagens. Então, primeira condição para haver distribuição disfarçada de lucros é que haja uma relação direta entre as pessoas envolvidas, a empresa e essas pessoas envolvidas. Outra questão para a distribuição disfarçada de lucro é que de alguma maneira haja um benefício, que a operação ela não esteja acontecendo pelo valor do mercado. Bom, muito bem, aí você vai me perguntar, mas qual é o impacto exato que existe quando há a distribuição disfarçada de lucros? O impacto que ocorre nessas situações é que, especialmente nas empresas que são optantes do lucro real, você registra uma despesa ou deixa de registrar uma receita
que diminui a base de cálculo do imposto que a tua empresa vai pagar. E, portanto, a partir disso você esconde a base de cálculo do governo e quando ele identifica que há essa distribuição disfarçada de lucros, ele cobra a diferença de imposto da empresa. Então, toma cuidado, vê aí qual é a estrutura de negócios que existe entre a tua empresa e os sócios da sua empresa, para que você não caia sem querer numa caracterização de distribuição disfarçada de lucros. Muito obrigado.